Olá, tudo bem? Hoje daremos início a um novo audiobook, A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace D. Wattles. Notas do tradutor. O livro A Ciência de Ficar Rico inspirou o documentário O Segredo, de Rhonda Byrne, sendo um dos primeiros livros que apresenta, de maneira clara e didática, os princípios da lei da atração. É o segredo por trás dos livros de sucesso de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso, T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, Joseph Murphy, Como Atrair Dinheiro e Tony Robbins, Poder Sem Limites, a Nova Ciência do Sucesso Pessoal. Wallace Wattles assim o apresenta. Este livro é pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado sobre teorias. É destinado aos homens e mulheres cuja necessidade mais premente é de dinheiro, que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. É para aqueles que, até o momento, não encontraram tempo, meios nem oportunidade para aprofundar o estudo da metafísica, mas que querem resultados e estão dispostos a tomar as conclusões da ciência como base de ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. A aplicação da metodologia proposta por Wattles pode ser usada para conseguir qualquer coisa na vida, não apenas sucesso financeiro, mas também êxito na carreira, espiritual, em relacionamentos e na saúde. Buda dizia: tudo o que somos é o resultado do que pensamos, é baseado em nossos pensamentos, é feito de nossos pensamentos. Se um homem fala ou age com mau pensamento, o sofrimento persegue, como a roda da carroça persegue o casco do cavalo que a puxa. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o persegue, como sua sombra, que nunca o abandona. Em vez de uma interação estritamente concebida do Evangelho da Prosperidade, a ciência de ficar rico é, na verdade, um guia para a utopia pessoal, onde se prevê que corporações estatais e privadas definharão, substituídos por um sistema cooperativo de riqueza pessoal e anarquia beneficente. Ao pensar de maneira certa, ensina o autor, você pode derrubar a velha ordem social. Seguindo os ensinamentos do livro, ofereço essa tradução acreditando com fé que lhe trará grande valor de uso por um pequeno valor em dinheiro. Sou muito grato por ter comprado, lido, compartilhado, divulgado e comentado este livro. Tradutor André Piatino. Prefácio do autor. Este livro é pragmático, não filosófico. Um manual prático, não um tratado sobre teorias. É destinado aos homens e mulheres cuja necessidade mais premente é de dinheiro, que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. É para aqueles que, até o momento, não encontraram tempo, meios nem oportunidade para aprofundar o estudo da metafísica, mas que querem resultados e estão dispostos a tomar as conclusões da ciência como base de ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor tome as declarações fundamentais na fé, da mesma forma que tomaria declarações sobre a eletricidade se fosse professada por um Marconi ou um Edison, e assumindo as declarações em boa fé que será provada, agindo sobre elas sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que fizer isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata e o fracasso é impossível. Para benefício, porém, daqueles que querem investigar teorias filosóficas e assim assegurar uma base lógica para a fé, citarei aqui certas autoridades. A teoria monística do universo, a teoria de que um é tudo e que tudo é um.
de que uma substância se manifesta como os muitos elementos do mundo material. É de origem hindu e vem ganhando gradualmente seu lugar no pensamento do mundo ocidental. É o fundamento de todas as filosofias orientais e também das de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. Aconselha-se o leitor interessado nos fundamentos filosóficos a ler Hegel e Emerson por conta própria. Ao escrever este livro, eu sacrifiquei todas as outras considerações, em nome da clareza e simplicidade de estilo, para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação aqui estabelecido foi deduzido a partir das conclusões da filosofia. Ele foi minuciosamente testado e traz o teste supremo da experiência prática. Ele funciona. Se você quiser saber como se chegou às conclusões, leia os escritos dos autores acima mencionados, e se quiser colher os frutos de suas filosofias na prática real, leia este livro e faça exatamente o que ele lhe diz para fazer. Muito sinceramente, seu Wallace Wattles. Capítulo 1. O direito de ser rico. O que pode ser dito em louvor à pobreza? O fato é que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida, a menos que se seja rico. Nenhum homem pode elevar-se ao seu máximo em talento ou desenvolvimento da alma se não tiver muito dinheiro, pois para desdobrar a alma e desenvolver talento, ele precisa ter muitas coisas para usar, e não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. O homem se desenvolve na mente, na alma e no corpo, fazendo uso das coisas, e a sociedade é organizada de tal maneira que o homem deve ter dinheiro para se tornar o possuidor das coisas. Portanto, a base de todo o avanço para o homem deve ser a ciência de enriquecer-se. O objeto primordial da vida é o desenvolvimento, e tudo que vive tem direito irrevogável a todo o desenvolvimento que é capaz de alcançar. O direito do homem à vida significa seu direito ao uso livre e irrestrito de todas as coisas necessárias ao seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito a ser rico. Neste livro não falarei de riquezas de forma figurativa. Ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com um pouco. Nenhum homem deve contentar-se com um pouco, se for capaz de usar e desfrutar mais. A finalidade na natureza é o avanço e o desabrochar da vida, e todo homem deve ter tudo o que possa contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com menos é pecaminoso. O homem que possui tudo o que quer para viver, toda a vida que deseja, é rico, e nenhum homem que não tem muito dinheiro pode ter tudo o que quer. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que até o homem ou mulher mais comum requer uma grande quantidade de riqueza para viver de uma maneira que se aproxima da perfeição. Naturalmente, cada pessoa quer se tornar tudo aquilo que é capaz de se tornar. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. O sucesso na vida está em se tornar o que você quer ser. Você pode se tornar o que você quer ser, apenas fazendo uso das coisas. E você pode ter o livre uso das coisas apenas quando você se tornar rico o suficiente para comprá-las. Entender a ciência da riqueza é, portanto, o mais essencial de todo conhecimento. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é realmente o desejo de uma vida mais plena, mais abundante e mais próspera. E esse desejo é digno de louvor. O homem que não deseja viver mais abundantemente é anormal, e por isso o homem que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é anormal. Há 3 motivos pelos quais vivemos. Vivemos para o corpo,
vivemos para a mente, vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais santo que o outro. Todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se um dos outros for cortado da vida plena e sua expressão. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma e negar mente ou corpo. E é errado viver para o intelecto e negar corpo ou alma. Todos nós conhecemos as consequências abomináveis de viver para o corpo e negar tanto a mente quanto a alma, e vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode dar através do corpo, da mente e da alma. O que quer que ele possa dizer. Nenhum homem pode ser realmente feliz ou satisfeito, a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em todas as funções, e a menos que o mesmo seja verdade para sua mente e sua alma. Onde quer que haja possibilidade não expressa ou função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo é a capacidade em busca de expressão ou função em busca da execução. O homem não pode viver plenamente no corpo, sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo quente, e sem ter liberdade de excesso de trabalho. O descanso e a recreação também são necessários à sua vida física. Ele não pode viver plenamente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade de viajar e observar, ou sem companheirismo intelectual. Para viver plenamente, ele deve ter recreações intelectuais e deve cercar-se de todos os objetos de arte e beleza que é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, o homem deve ter amor, e o amor é negado pela pobreza. A maior felicidade do homem se encontra na outorga de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. O homem que nada tem para dar não pode prover seu papel como marido ou pai, como cidadão ou como homem. É no uso das coisas materiais que o homem encontra vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desdobra sua alma. É, portanto, de suprema importância para ele que seja rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você é um homem ou mulher normal, você não pode deixar de fazê-lo. É perfeitamente justo que você dê a melhor atenção à ciência da riqueza, porque ela é o mais nobre e necessário de todos os estudos. Se você negligencia este estudo, está abandonando a si mesmo, a Deus e a humanidade, pois não se pode prestar a Deus e à humanidade nenhum serviço maior do que o de tirar o melhor proveito de si mesmo. Capítulo 2. Existe uma ciência de ficar rico. Há uma ciência para enriquecer, e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que regem o processo de enriquecimento. Uma vez aprendidas e obedecidas por qualquer homem, ele enriquecerá com certeza matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem como resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Aqueles que fazem as coisas desta certa maneira, seja de propósito ou acidentalmente, ficam ricos, enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa o quanto trabalhem ou sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural, tal como as causas, que sempre produzem efeitos similares, e, portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desta determinada maneira, ficará invariavelmente rico. Que a afirmação acima é verdadeira é demonstrada pelos seguintes fatos. A riqueza não é uma questão de meio ambiente, pois se fosse, todas as pessoas de certos bairros se tornariam ricas.
As pessoas de uma certa cidade seriam todas ricas, enquanto as de outras cidades seriam todas pobres, ou os habitantes de um estado rolariam em riqueza, enquanto os de outro estado vizinho estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente e muitas vezes engajados nas mesmas ocupações. Quando dois homens estão na mesma localidade, no mesmo negócio, e um fica rico enquanto o outro continua pobre, revela que ficar rico não é, antes de tudo, uma questão de meio ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis que outros, mas quando dois homens no mesmo negócio estão no mesmo bairro e um enriquece enquanto o outro falha, indica que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma determinada maneira. E ainda, a capacidade de fazer as coisas dessa determinada maneira não se deve apenas à posse de talento, pois muitas pessoas que têm grande talento continuam pobres, enquanto outras, que têm muito pouco talento, ficam ricas. Estudando as pessoas que enriqueceram, descobrimos que elas são um grupo mediano em todos os aspectos, não tendo maiores talentos e habilidades do que outros homens. É evidente que eles não enriquecem porque possuem talentos e habilidades que outros homens não possuem, mas porque fazem as coisas de uma certa maneira. A riqueza não é o resultado de poupança ou parcimônia. Muitas pessoas avarentas são pobres, enquanto esbanjadores muitas vezes ficam ricos. Também, tampouco, fica-se rico em razão de fazer coisas que outros não fazem, pois dois homens no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas, e um fica rico, enquanto o outro continua pobre ou se torna falido. De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Se enriquecer é o resultado de fazer as coisas de determinada maneira, e se causas semelhantes produzem sempre os mesmos efeitos, qualquer homem ou mulher que possa fazer as coisas dessa maneira pode ficar rico. E toda a questão é trazida para o âmbito da ciência exata. A pergunta que aqui se coloca é se esse caminho certo não seria tão difícil a ponto de apenas alguns poucos o poderem seguir. Isto não pode ser verdade. Como já vimos no que diz respeito à capacidade natural, os talentosos enriquecem e os cabeças de vento enriquecem, os intelectualmente brilhantes enriquecem e os muito estúpidos enriquecem, os fisicamente fortes enriquecem e os fracos e doentes enriquecem. Algum nível de capacidade de raciocinar e entender é, naturalmente, essencial. Mas no que diz respeito a essa capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha inteligência suficiente para ler e entender essas palavras, certamente pode ficar rico. Além disso, vimos que não se trata de uma questão de ambiente. A localização conta para alguma coisa. Não se vai ao coração do Saara e se espera fazer negócios de sucesso. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com homens e de estar onde há pessoas para lidar. E se essas pessoas estão inclinadas a lidar da maneira que você quer lidar, tanto melhor. Mas isso é o máximo que se pode dizer do meio ambiente. Se alguém mais em sua cidade pode ficar rico, você também pode. E se alguém mais em seu estado pode ficar rico, você também pode. Novamente, não é uma questão de escolher algum negócio ou profissão em particular. As pessoas enriquecem em cada negócio e em cada profissão, enquanto seus vizinhos do lado, na mesma vocação, permanecem na pobreza. É verdade que você se sairá melhor em um negócio que você gosta e que é agradável para você. E se você tem certos talentos que são bem desenvolvidos, você se sairá melhor em um negócio que exige o exercício desses talentos. Além disso, você se sairá melhor em um negócio adequado à sua localidade,
Uma sorveteria seria melhor em um clima quente do que na Groenlândia. E um pescador de salmão terá mais sucesso no Mar do Norte do que na Flórida, onde não há salmão. Mas, além dessas limitações gerais, ficar rico não depende do seu engajamento em algum negócio em particular, mas de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Se você está agora no negócio e qualquer outra pessoa em sua localidade está ficando rico no mesmo negócio, enquanto você não está ficando rico, é porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira em que a outra pessoa as está fazendo. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. É verdade, à medida que você ganha capital, o incremento se torna mais fácil e rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar rico. Por mais pobre que você seja, se começar a fazer as coisas da maneira certa, começará a enriquecer e começará a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecer e é parte do resultado que segue invariavelmente o fazer das coisas no caminho certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente e estar profundamente endividado. Pode não ter amigos, influência nem recursos, mas se começar a fazer as coisas deste modo, começará a enriquecer inexoravelmente, pois causas semelhantes têm de produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital, pode obter capital. Se está no negócio errado, pode entrar no negócio certo. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E pode fazê-lo começando no seu negócio atual e no seu lugar atual, a fazer coisas da maneira certa que causa sucesso. Capítulo 3. Seria a oportunidade um monopólio? Nenhum homem permanece pobre porque a oportunidade lhe foi tirada, porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e colocaram a cerca em torno dela. Você pode ser excluído de se envolver em negócios em certos ramos, mas há outros canais abertos para você. Provavelmente seria difícil para você conseguir o controle de qualquer dos grandes sistemas ferroviários. Esse campo está bastante bem monopolizado. Mas o negócio ferroviário elétrico ainda está na sua infância e oferece muito espaço para o empreendimento. E serão apenas alguns anos até que o tráfego e o transporte aéreo se tornem uma grande indústria e em todos os seus ramos dará emprego a centenas de milhares e talvez a milhões de pessoas. Por que não voltar sua atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo em vez de competir com JJ Hill e outros por uma chance no mundo ferroviário a vapor? É bem verdade que se você é um trabalhador no setor siderúrgico, você tem muito poucas chances de se tornar o dono da fábrica em que trabalha. Mas também é verdade que se você começar a agir de uma certa maneira, você pode logo deixar o emprego no setor siderúrgico, você pode comprar uma fazenda entre 10 e 40 acres e se envolver em negócios como produtor de alimentos. Há uma grande oportunidade neste momento para homens que viverão sobre pequenas extensões de terra e cultivarão a mesma intensivamente. Em períodos diferentes, a maré de oportunidades se estabelece em direções diferentes, de acordo com as necessidades do conjunto e com o estágio particular de evolução social que foi alcançado. Atualmente na América está se voltando para a agricultura e para as indústrias e profissões associadas. Hoje, a oportunidade está aberta ao trabalhador da fábrica. Está aberta perante o empresário que abastece o agricultor e perante o profissional que atende ao agricultor e aquele que serve a classe trabalhadora. Há abundância de oportunidades para o homem que vai com a maré, em vez de tentar nadar contra ela. Assim, os trabalhadores, tanto como indivíduos quanto como classe, não são privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo oprimidos pelos seus patrões. Eles não estão sendo pisoteados pelos grandes grupos.
Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Se os trabalhadores da América decidissem fazê-lo, poderiam seguir o exemplo dos seus irmãos na Bélgica e em outros países e estabelecer grandes lojas de departamento e indústrias cooperativas, poderiam eleger homens de sua própria classe para cargos e aprovar leis favoráveis ao desenvolvimento dessas indústrias cooperativas e em poucos anos poderiam tomar posse pacificamente do campo industrial. A classe operária pode se tornar a classe mestre sempre que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza é a mesma para eles e para todos os outros. Isto eles devem aprender e permanecerão onde estão enquanto continuarem a fazer o que fazem. O trabalhador individual, porém, não é retido pela ignorância ou pela preguiça mental de sua classe. Ele pode seguir a maré de oportunidades às riquezas, e este livro lhe mostrará como. Ninguém é mantido na pobreza pela escassez de riquezas. Há mais do que suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington poderia ser construído para cada família na terra e a partir do material de construção apenas nos Estados Unidos. E sob cultivo intensivo, este país produziria lã, algodão, linho e seda suficientes para vestir cada pessoa no mundo. De forma mais fina do que Salomão foi vestido em toda a sua glória, junto com comida suficiente para alimentá-los a todos luxuosamente. A fonte visível é praticamente inesgotável e a fonte invisível é realmente inesgotável. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, a partir da qual todas as coisas procedem. Novas formas estão sendo feitas constantemente, e as mais antigas estão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma só coisa. Não há limite para o fornecimento de coisas sem forma ou substância original. O universo é feito a partir dela, mas nem tudo foi usado para fazer o universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com as coisas sem forma, com a matéria-prima de todas as coisas. 10.000 vezes mais do que foi feito ainda pode ser feito, e mesmo assim não podemos esgotar o suprimento de matéria-prima universal. Nenhum homem, portanto, é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há o suficiente para se circular. A natureza é um armazém inesgotável de riquezas. O suprimento nunca se esgotará. A substância original está viva, com energia criativa e produz constantemente mais formas. Quando o suprimento de material de construção se esgotar, mais será produzido. Quando o solo se esgotar para que os alimentos e materiais para vestuário não mais cresçam sobre ele, ele será renovado, ou mais solo será feito. Quando todo o ouro e prata tiverem sido escavados da terra, se o homem ainda estiver em tal estágio de desenvolvimento social que precise de ouro e prata, mais será produzido a partir da coisa sem forma. As coisas sem forma respondem às necessidades do homem, não o deixarão ficar sem nada de bom. Isto é verdade para o homem coletivamente. A raça, como um todo, é sempre abundantemente rica, e se os indivíduos são pobres é porque não seguem a certa maneira de fazer as coisas que torna o homem individual rico. As coisas sem forma são inteligentes, são coisas que pensam, está viva e é sempre impelida para mais vida. É o impulso natural e inerente à vida, querer viver mais. É a natureza da inteligência se ampliar e da consciência buscar ampliar seus limites e encontrar plena expressão. O universo das formas tem sido feito pela substância viva sem forma, lançando-se na forma para se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e a um funcionamento mais pleno. A natureza é formada para o avanço da vida,
Seu motivo impulsor é o aumento da vida. Por essa causa, tudo o que pode ministrar a vida é generosamente provido. Não pode faltar, a menos que Deus se contradiga e anule suas próprias obras. Você não é mantido pobre por falta de suprimento de riquezas. É um fato que demonstrarei um pouco mais adiante, que até os recursos do suprimento, sem forma, estão sob o comando do homem ou da mulher que agirá e pensará de uma certa maneira. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis, a partir da substância sem forma. O material a partir do qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando na forma, essa substância a produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. Como a matéria sem forma pensa em uma forma, ela toma essa forma. Ao pensar em um movimento, ela faz esse movimento. É assim que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento, que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento se estende por toda a substância sem forma, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento. Toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento, mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos. Ela toma a forma desses corpos e os move como ela pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ela se move de acordo e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para fazer o trabalho. Ao criar a substância, se move de acordo com o pensamento. Todo pensamento de forma, realizado pela substância pensante, provoca a criação da forma, mas sempre ou de forma geral, segundo linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de determinada construção, se fosse impresso na substância sem forma, poderia não causar formação instantânea da casa, mas provocaria a transformação das energias criativas já trabalhando no comércio em canais que resultassem na construção rápida da casa. E se não houvesse canais existentes pelos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar pelos lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de uma forma pode ocorrer na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro de pensamento e pode dar origem a pensamentos. Todas as formas que o homem modela com as mãos devem existir primeiro em seu pensamento. Ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado aquela coisa. E até agora, o homem tem se limitado inteiramente ao trabalho de suas mãos. Tem aplicado o trabalho manual ao mundo das formas, procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. Nunca pensou em tentar provocar a criação de novas formas, implantando seus pensamentos na substância sem forma. Quando o homem tem um pensamento forma, ele tira material das formas da natureza e faz uma imagem do que está em sua mente. Ele tem, até agora, feito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não sonha que pode fazer o que vê o Pai fazer. O homem reformula e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Não tem dado atenção à questão de poder ou não produzir coisas a partir da substância sem forma, comunicando-lhe seus pensamentos. Nós nos propomos a provar que ele pode fazê-lo, a provar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo,
e a mostrar como. Devemos, como primeiro passo, estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma coisa original, sem forma ou substância, a partir da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos, aparentemente muitos, são apenas apresentações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas do mesmo material. E esse material é material de pensamento. Um pensamento nele contido produz a forma do pensamento. O pensamento, na substância pensante, produz formas. O homem é um centro de pensamento, capaz de pensamento original. Se o homem pode comunicar seu pensamento à substância pensante original, ele pode causar a criação ou formação do que ele pensa. Resumindo, há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços entrelaçados do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento sobre a substância sem forma, pode fazer com que a coisa que ele pensa seja criada. Pode ser perguntado se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica como pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante e, raciocinando a partir desta substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que se pensa. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. O caso de uma pessoa que ler este livro e enriquece ao seguir suas instruções, esta seria uma evidência que sustenta minha afirmação. Mas quando cada uma das pessoas que faz o que este livro instrui fazer, enriquece, esta é uma prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e falhe. A teoria é verdadeira até que o processo falhe. E este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que este livro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa certa maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, impassível às aparências. Cada indivíduo tem um poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é trabalhoso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa, e isto só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder. Mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder
só pode ser adquirido com a compreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências, e esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento, dentro desta substância, se torna uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento nesta substância sem forma, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste, até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia estas instruções outra vez. Leia repetidamente, implante cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma dúvida, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras, nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência de ficar rico está na absoluta aceitação disto.